Então, aos 10 meses, essa mocinha aqui começou a fazer fisioterapia. Ela ainda não estava engatinhando, mas não era necessariamente a minha preocupação com o atraso do engatinhar, porque a verdade é que um bebê pode engatinhar a partir dos 6, 7 meses e até 1 ano e 1 mês de idade. A Manuela, inclusive, engatinhou com 1 ano e 1 mês. Ela era prematura, eu sei, que é meio fora do padrão, mas ainda assim aquele espectro de tempo que você pode começar o marco de desenvolvimento até o limite máximo é grande no engatinhar. Inclusive tem bebês que nunca engatinham. Mas a minha preocupação era, será que ela não faz porque ela não quer? Ou será que ela não faz porque ela não consegue? Porque vocês lembram que eu já falei aqui no vídeo anterior que ela tinha uma hipotonia quando era bebê, que teve um avanço significativo e, tipo, praticamente sumiu as limitações de movimento dela depois que ela fez a frenectomia. Contei isso nesse vídeo. Mas houve esse atraso, né? Houve esse gap aí entre ela passar pela frenectomia e conseguir alcançar esses marcos de desenvolvimento. Então, o sentar dela, por exemplo, firme, foi mais ou menos com 7 meses. A minha filha, Ana Júlia, sentava firme, com 5 meses e meio, 6 meses, ela já estava perfeitamente sentada. Então, eu sei que muda de criança para criança e ok por isso, porém, eu senti que será que esse atraso lá atrás, por causa da língua presa, afetou ela agora? Por isso que ela não tá conseguindo engatinhar? Será que ela segue ainda meio molenga? Porque eu achava ela meio molenga, já vou entrar nesse aspecto. E por todas essas questões, a gente achou que talvez a fisioterapia pudesse ser uma boa ideia. E como que foi que a gente entrou nessa história da fisioterapia? Na verdade, na consulta de 6 meses, lembrando que aqui o pediatra, nos Estados Unidos, você não vai mês a mês como é no Brasil. Você vai com recém-nascido, 2, 4, 6 meses, depois com 9 meses, com 1 ano, 1 ano e 3 meses, 1 ano e meio. Agora eu não me lembro mais depois de 1 ano, mas antes de 1 ano é mais ou menos nessa época. E na consulta de 6 meses eu falei pro doutor que eu achava que ela seguia ainda com o ombro meio mole. Lembra que eu falei que o flop baby lá na hipotonia é um bebê que quando você segura debaixo do braço parece que ele vai escorregar? A Abigail não parece mais que vai escorregar, mas se eu der uma forçadinha pode ser que sim, sabe? Ela não fica super firme com o ombro dela. Então eu comentei isso com o pediatra na consulta de 6 meses e ele falou que, que ele não via problema, mas que se eu tivesse muito incomodado, existia um programa aqui do estado chamado Early Intervention, intervenção precoce, que eu podia entrar em contato com eles para eles fazerem uma avaliação dela. Na época eu não entrei em contato, deixei passar o tempo, principalmente porque ela ainda estava começando a sentar, eu achei que essa questão de ela começar a se apoiar para sentar e tal, ela ia acabar fortalecendo mais esse ombro. Na consulta de 9 meses, eles dão um questionário pra gente, com vários marcos de desenvolvimento motor, social, cognitivo e de linguagem. Você achou graça, filha? E a ideia é que a gente marque se a criança já faz aquilo, faz sempre, algumas vezes, ou não faz ainda, para que o pediatra possa ter uma noção desse desenvolvimento. Eu não me lembro de todos os detalhes, mas eu lembro que tinha algumas coisas que ela não fazia ainda, como, por exemplo, ficar de pé, sabe? Segurar no móvel e ficar de pé. E o pediatra falou assim, olha, somado a tua dúvida a respeito do ombro, mais essas outras questões, eu então agora recomendo fortemente que você procure o Early Intervention Program para que eles façam uma avaliação dela e vejam se realmente ela tem algum tipo de atraso ou não, se ela precisa de uma intervenção ou não, que seria uma avaliação mais profunda por especialistas de todas as áreas. Eu confesso que primeiro eu achei estranho, porque eu achei que o pediatra tinha que me dar essa resposta, se ela estava ou não atrasada. Mas, na verdade, faz muito sentido que sejam fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais, sejam pessoas de outras áreas que façam essa avaliação específica. Eu acho que a gente coloca no pediatra uma confiança muito grande em assuntos genéricos, sabe? Que, na verdade, não é a função dele saber. Sabe, às vezes a gente vê o pediatra indicando umas coisas nada a ver de nutrição, porque não é a função dele. A função dele é dar um básico geral, mas as especificidades do cuidado com a criança podem e devem sim ser por parte de uma equipe multidisciplinar. Então eu entrei em contato, eles vieram aqui na minha casa, fizeram a avaliação e ela ficou tipo no limite. A pessoa responsável pela avaliação disse assim, olha, ela tá no limite, ela não precisaria obrigatoriamente da intervenção. Mas eu vou colocar ela pra fazer. Ela só engatinhava não, né? Ela rastejava, assim, sabe, como soldado na guerra. Então, ela só fazia isso. Ela não conseguia ficar na posição de 4 apoios. Porque normalmente a criança, antes de começar a engatinhar, ela fica naquela posição de 4 apoios, balançando o corpo. Ela não fazia isso. Então, novamente, eu achava que era fraqueza aqui nos ombros dela. Ou mesmo no braço e tal. Então, ela começou a fisioterapia semanal aqui em casa. Lembrando que a fisioterapia com bebê, com criança,
ela é assim, você tem a sessão com a fisioterapeuta e você tem lição de casa. Pai e mãe têm que fazer as atividades com a criança ao longo do dia, todos os dias, na rotina, para que a criança consiga desenvolver aquela habilidade. Não dá pra você confiar na fisioterapeuta e achar que ela vai fazer milagres uma vez na semana ou 2 vezes na semana. A gente tem que estar atuante. E 2 sessões depois de fisioterapia, ela já começou a engatinhar. Lembrando que é um programa do estado da Pensilvânia, não pago nada. Então, eles têm que ter objetivos e, quando alcançados, aquele paciente recebe uma alta, para que esse profissional do estado possa atender outras famílias necessitadas, né? Então, o objetivo dela era engatinhar. Mas mesmo ela engatinhando, a fisioterapeuta continuou ouvindo, porque ela observou que a Abigail precisava de uma ajudinha para os outros marcos. Levantar, ficar em pé, andar lateralmente segurando nos móveis e outras coisas assim. E nisso ela observou uma hiperflexibilidade, ou melhor, uma hipermobilidade, ou também conhecida como frouxidão ligamentar. E esse assunto da hipermobilidade é assunto para um próximo vídeo. Se você percebe que teu filho tem um atraso nos marcos de desenvolvimento, pode ser uma questão de hipermobilidade. Porque às vezes seu filho não tem nenhum tipo de dificuldade neurológica, não tem nenhum tipo de razão para estar atrasado, mas fisicamente ele tem alguma dificuldade. E a hipermobilidade foi algo que nós detectamos aqui na Abigail. Na verdade, eu vou falar um pouquinho mais no próximo vídeo, eu e as minhas filhas e meu marido, todos temos, mas de um nível leve. Mas a Abigail tem exacerbado. Por isso, inclusive, a gente começou a usar uma órtese de tornozelo para ela, que é tipo uma botinha, assim, que ela coloca por cima da meia debaixo do tênis. Também vou mostrar isso no próximo vídeo. Mas só para vocês saberem, a fisioterapia ajudou e tem ajudado muito, muito, muito a Abigail em todas essas etapas, sabe? E a fisioterapeuta me dá, então, essas lições para eu fazer durante a semana, no dia a dia. E ela está conseguindo evoluir muito, 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 muito. E só para comentar, hoje, inclusive, junto com a fisioterapeuta, a coordenadora do programa veio para fazer, assim, tipo, um relatório do quadrimestre que nós tivemos aqui, porque já vai fazer 4 meses que ela tá nesse programa. E também para incluir sessão com fonoaudióloga. Por quê? Porque eu achei que a Abigail, ela tá um pouco atrasada na fala. Primeiro, eu achei que poderia ser uma questão da própria hipermobilidade, porque afinal a língua é um músculo, né? Ela também precisa de ajuda para saber mexer o músculo, ou alguma consequência do release, do tongue tie, né, da língua presa depois que a gente fez a frenectomia. Uma coisa muito interessante que a coordenadora do programa falou foi que é muito comum a criança, quando ela tá num tipo de intervenção específica, apresentar um atraso em outra área. Porque, por exemplo, ela tá tão focada nessa coisa motora, a gente tá tão focado nela nos últimos 4 meses, em cima dela, fazendo ela se desenvolver, sabe? É tanta atenção, tanto esforço, tanto foco, que a criança meio que deixa de lado outra área. O oposto também poderia ser verdadeiro. Uma criança na área da fonoaudiologia tão focada na fala, no desenvolvimento da linguagem, que às vezes dá um atraso motor. Porque ela reúne e foca todas as suas energias nessa área, sendo que uma outra também precisa ser desenvolvida. Então a gente deve começar a fonoaudióloga também semana que vem. Vamos ver como será e eu conto pra vocês. Mas hipermobilidade é o assunto do próximo vídeo. Eu super indico que você assista.